E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai fazer aqui o primeiro exercício de cálculo de momento de inércia em áreas compostas, tá? E a gente vai fazer o 10.35 do Hibber, edição 10. Determine o momento de inércia da seção transversal em relação ao eixo x', que está a 154,4 milímetros da extremidade superior. Então aqui a gente tem essa seção transversal aqui de alguma estrutura, enfim, que ela é formada, né? A gente consegue perceber que ela é formada aqui por um retângulo, outro retângulo e um círculo aqui embaixo, certo? E daí pede para a gente calcular o momento de inércia em relação a um eixo que provavelmente passa pelo centroide aqui, tá? Que é o x'. E ele fala que esse eixo está a 154,4 milímetros da extremidade superior. Então, ele nos dá essa distância, o y barra aqui, né? Então, a gente já pode anotar isso, ó, que o y barra é igual a 154,4 milímetros, certo? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai usar aquela ideia de fazer a soma algébrica de momentos de inércia de cada uma das figuras. Então, a gente vai calcular da primeira figura, ou seja, desse retângulo aqui de cima, depois desse de baixo e do círculo, e somar tudo e está feito o nosso momento, tá? Então, vamos lá. Claro que a gente vai ter que tomar cuidado, porque a gente quer calcular em relação ao eixo x'. Então, a gente vai precisar usar o teorema dos eixos paralelos aqui, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é um desenho. Então, vamos desenhar, tá? Vamos desenhar essa nossa viga aqui agora sim em 2D, que a gente consegue trabalhar melhor com ela, né? Acredito que assim tá bom. Deixa eu pegar esse cara aqui, dar um Ctrl+C, Ctrl+V, eu quero tentar usar a mesma espessura aqui, né? Então, assim, perfeito. E ele é do mesmo tamanho, aliás. Então tá exatamente certo aqui, né? Mas eu vou dar uma diminuída. Só por questão de imagem aqui mesmo, tá? E agora tem um círculo ali, né? Como é que eu vou fazer? Vou pegar esse círculo assim, simplesmente. E vamos desenhar aqui. Assim, olha que bonito ficou. Esse é a nossa seção transversal aqui, tá? O que mais que a gente tem de informação? A gente tem todas essas distâncias, então vamos colocá-las aqui, ó. Então, a gente sabe que isso aqui é 150, né? 150 milímetros. Então, a gente pode escrever essa distância. A gente sabe que isso aqui, essa espessura é 15 milímetros, né? Deixa eu escrever melhor aqui. 15 milímetros, que também é uma distância importante. E a gente sabe que essa distância aqui, ó, até esse nosso eixo centroidal, que está mais ou menos aqui, ela vai ser esse nosso y barra, que a gente já tem o valor ali. Deixa eu só desenhar o eixo aqui também, tá? Vamos desenhar o eixo. Então, o nosso eixo está aqui, tá? Que é o nosso eixo x'. Pronto. Faltou também agora essa distância, esse tamanho aqui, né? Dessa altura, que também é 150. Então, vamos desenhar aqui, ó. Certo? A altura desse retângulo do meio aqui, perdão, eu desenhei errado aqui. É de todo esse retângulo, né? Então, ela é até aqui, ó. Aí, ótimo. Agora sim. E a gente tem também, né, o raio do nosso círculo, que é 50. Ótimo. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? Vamos dividir isso em 3 figuras. A gente pode chamar essa aqui de figura 1. Então, vamos trocar de caneta aqui. Vamos chamar essa aqui de cima de 1. Essa de baixo a gente chama de 2. E essa aqui vamos chamar de 3, tá? Então, essa é a ideia. E agora a gente vai calcular o momento de inércia separadamente de cada uma delas. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? Vamos pegar, ó, então. Primeira figura 1, tá? Vamos desenhar aqui, então. Figura 1. Qual vai ser o momento de inércia da figura 1 em relação ao eixo x'? Ó, vai ser o x' é igual a ix do centroide, tá? Que eu vou colocar, vou escrever assim, ó, xx', tá? Que é do centroide, mais
a área vezes uma distância y ao quadrado. Essa é a ideia, tá? Do primeiro aqui. Então, até vou colocar ó, ix1, tá? Então, ix1 linha. Aí, pronto. Então, agora a gente tem que trocar os dados. Ó. Esse cara aqui, ele é em relação ao centroide. Qual que vai ser? Isso é tabelado, né? Então, a gente sempre sabe. 1 sobre 12, base vezes altura ao cubo, certo? A área, qual que é a área dele? É base vezes altura. Base vezes altura, porque é um retângulo. Qual que é a distância y ao quadrado? Essa distância aqui, ó, o que que é? É a distância entre o centroide da nossa figura, que a gente está trabalhando, e o eixo que a gente quer calcular o momento de inércia. Ou seja, é a distância entre o centroide desse amigo aqui e esse x' aqui, correto? Então, percebam uma coisa. A posição do centroide dele, se aqui é 15, né? Ela vai estar exatamente aqui nesse ponto, que é na metade. Então, aqui é em 7,5, correto? Então, o que a gente precisa? A gente precisa desta distância aqui, ó, que é deste ponto até aqui. E essa distância, o que vai ser? Vai ser o nosso y barra menos 7,5, tá? Deixa eu escrever melhor. Vamos chamar essa distância de A, ó, certo? Vamos chamar essa distância de A. E daí a gente fala aqui ó, que A é igual a y barra menos 7,5, certo? Por que y barra vezes 7,5? Porque é o total menos esse pedacinho aqui de cima, que é o 7,5. Então, a gente tem deste ponto até chegar lá naquele cara. Então, vamos lá. Então, vamos escrever isso aqui. Ó. Então, é A vezes A ao quadrado. Agora, a gente vai trocando os valores, né? Sim, vamos trocando aqui. Então, já vamos descobrir. 1 sobre 12 é a base. Qual que é a base? A base dele é 150, certo? Porque a gente está trabalhando em relação ao eixo x' aqui, né? Não esqueçam disso. Então, a base é a distância que é paralela ao eixo. Então, 150. A altura é a espessura, naquele caso, que é 15 ao cubo, mais a altura vezes a base de novo, base vezes a altura, e o A ao quadrado. Qual que é o valor de A? É y menos 7,5, ou seja, 154,4 menos 7,5. Então, a gente pode colocar aqui, ó, vezes 154,4 menos 7,5, isso ao quadrado, certo? Então, está aqui. Então, o nosso ix' em relação à figura 1 é igual. A gente faz essa conta aqui e encontra o resultado. Então, vamos lá. Ali, vamos fazer esse parênteses primeiro. Espera aí que eu fiz errado aqui. 154,4 menos 7,5 eleva ao quadrado, né? Vezes 150 vezes 15. Mais 15 vezes 15 vezes 15, que é o 15 ao cubo ali, né? Vezes 150 e dividido por 12. Pronto, está aqui. Isso vai nos resultar em 66.017,11. Então, a gente coloca aqui, né? Só um pouquinho que eu acho que eu... Deixa eu ver se eu fiz certo. Porque eu achei um número pequeno. Deixa eu só confirmar aqui. Esse cara ao quadrado, certo? Ah, aqui, ó. Eu imaginei que eu tinha feito errado mesmo, porque deu muito pequeno o número. Aqui eu fiz mais, é vezes. Aqui. Eu tô falando sozinho aqui porque eu tô mexendo na calculadora, tá? Então eu vou corrigir aqui, pera lá. Então é isto aqui. Agora sim. Daí mais 15 vezes 15 vezes 15 vezes 150 dividido por 12. Então percebam, tá, que esses valores eles sempre vão dar bem grandes, na casa dos milhões. Então, o meu tinha dado em 1000 ali, eu já achei estranho. Então, eu percebi que tinha alguma coisa errada. Então, na verdade, isso aqui deu 48.596.310, tá? Por que eu sei que vai dar com essa ordem de grandeza aqui? Porque a gente está trabalhando com milímetros, tá? Então, normalmente dá bem grande o valor. Então, pronto. Do ix1', a gente já tem a resposta. Vamos agora para o nossa segunda figura, que é esse outro retângulo. Vamos para ela, então. Então, nosso segundo retângulo, a gente vai ter o nosso ix'2, né, é igual o nosso ix'2, 2, né, claro, que também é 1, né. Tudo é 1 aqui, o índice 1, né, só para dizer que só para diferenciar, né, mais o nosso área 2, deixa eu
colocar assim, área 2, o nosso dy2 ao quadrado, tá? Vamos agora para os dados, né? Então, o nosso ix do centroide vai continuar sendo 1 sobre 12, base, altura ao cubo, porque é um retângulo ainda, né? A área 2, de novo, base vezes altura. E agora, a nossa distância y ao quadrado, a gente tem que analisar aqui, ó. Então, percebam, esse cara aqui, ó, ele tem 150. Onde é que vai estar o centroide dele? Vai estar a 75, correto? Então, vai estar a 75, que é mais ou menos aqui, né? Então, é 75, só que é 75 daqui até aqui, ó. Ó, é 75 aqui, né? Ah, um ponto importante aqui, tá? O nosso eixo X, o original, né? Ele tá aqui em cima, ó. Deixa eu diferenciar isso pra gente, ó. O nosso X original, ele tá nesta posição aqui, ó. Então, a gente está trabalhando com o X lá em cima, tá? Por isso que eu estou fazendo essas distâncias toda em relação, começando aqui em cima, tá? Só para diferenciar aqui um pouco. Então, aqui é o nosso eixo X original, tá? Então, essa distância, né, ela está a 75 deste ponto aqui. E como é que a gente vai ver a diferença? Percebam que o nosso y tio, a gente precisa encontrar, primeiro, né, a gente precisa encontrar o valor deste ponto até esse valor, até esse local aqui, tá? O que a gente pode fazer? A gente pode pegar o y tio e tirar esse 15, a gente vai ter esse total aqui, ó. Se a gente tirar y tio menos 15, a gente tem essa distância, né? Ó, y tio não, y barra, né, menos 15 é todo esse valor, todo esse aqui, menos o 15, a gente tem esse aqui. E se a gente tirar agora o 75, a gente vai ter esse tamanho aqui, que é o que a gente precisa, ó. Que é essa distância do centroide até aqui embaixo. Certo? Que é isso que é o valor que a gente precisa. Então, esse aqui vai ser y tio menos 15 menos 75. Ou seja, y tio menos 90, certo? Então, essa é a distância, ó, y tio menos 90. Então, a gente vai lá e troca. Então, isso vai ser y tio menos 90 ao quadrado, né? Então, a gente só troca os valores aqui agora, 1 sobre 12. Qual que vai ser a base desse amigo aqui? Vai ser 15, certo? Porque é a espessura, que não desenhei aqui, enfim, mas é 15, tá? Igual a do outro aqui de cima. Então, essa espessura, ela vale 15, que é a base, porque ela está paralela ao eixo x', né? Então, é 15. A altura agora é 150, simplesmente inverteu, né? Mas agora a base 15 vezes 150, que multiplica o 154,4 menos 90 ao quadrado. 154,4 é o y barra, né? Não esqueçam disso. Pronto. Só trocar os valores, a gente já descobre aqui o nosso ix2'. Então, vamos fazer a continha aqui e ver quanto é que dá, tá? Não vou falar muito aqui para não ficar chato, né? Vou fazer a conta aqui. E daí eu digo para vocês quanto que vai dar. Ali, somando com aquele do lado agora. Pronto. Deu 13 milhões aqui. Então, vamos fazer assim, ó. 13,550 310 vezes 10 na 6 aqui, né? Deixa eu ver, ó. 3, 6, isso aí. Esse é o valor, tá? Milímetros na 4. Esse é o nosso valor do nosso ix2'. E vamos agora para o último, né? Mas não menos importante. O nosso 3 aqui é o nosso ix3', que vai ser igual nosso ix tio, que representa aqui é o do centroide, mais a área 3 vezes a distância em y do terceiro ao quadrado aqui, né? Então, vamos lá. Como é que é o centroide do círculo em relação ao... desculpa, o momento de inércia do círculo em relação ao seu centroide, tá? Tanto o x tio quanto o y tio vai ser 1 sobre 4, ou seja, 1/4 de π raio na quarta potência, tá? Então, essa aqui é o nosso momento de inércia do círculo. Somado a área, a gente conhece, né? Π raio ao quadrado, como sempre. E a distância, qual vai ser a distância? Vamos analisar agora ali. Ó, a gente precisa da distância deste ponto aqui, correto? Até o centroide ali. Então, vamos ver uma coisa aqui, ó.
a gente sabe, tá? Deixa eu pensar como é que a gente pode fazer aqui. Se eu tirar o total menos 150 desse amigo... Não, vou ter aquele ali. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá, já sei o que eu vou fazer. A gente tem 75. Ó, a gente vai ter 75 deste ponto para cima e também 75 deste ponto até aqui embaixo. Correto? Porque aqui está exatamente na metade, né? Então, se a gente tem 75 daqui até aqui e y menos 90, y barra menos 90, né? Daqui até aqui. Então, se a gente fizer esse 75 menos esse amigo aqui, a gente tem essa pequena distância aqui. Então, vamos dividir as coisas aqui. Então, ó. Essa distância eu vou chamar de B, certo? Então, como é que vale o B? B vai ser igual a 75 menos y barra menos 90. Ó, é assim, né? Em parênteses, né? 75 menos esse amigo aqui. Então, vamos fazer essa continha aqui. B é 75 menos. Quanto é que era esse y barra menos 90? É o 154,4 menos 90. Então, 154,4 menos 90. Dá 64,4. Então, tá aqui. Ó. Então, o nosso B, ele vai ser 75 menos esse cara que a gente acabou de encontrar, vai ser 10,6. Então, 10,6 milímetros é o nosso B. Então, esse B é a distância da extremidade superior aqui do nosso círculo até o lugar onde a gente quer calcular, né? Que é aqui o C, né? Esse pontinho aqui. E, só que a gente quer sair do centro do círculo, então a gente tem que andar um raio e mais esse B, certo? Então, a distância é o raio mais o B. Então, aqui a gente bota parênteses, né? Raio mais o B ao quadrado. Pronto, agora é só trocar os valores, né? Então, isso vai ser 1/4 de π, o raio é 50, né? Então, 1/4 de 50 na quarta potência, mais um π de novo, o raio o 50 agora ao quadrado, vezes o raio, que é 50 de novo, mais o b que a gente descobriu agora, que é 10,6 ao quadrado, né? Ó, 10,6. E pronto. A gente resolve e já descobre o nosso ix3', né? Igual. Quanto vai dar isso aqui? Vamos ver. Também vou fazer aqui, né? Primeiro eu vou fazer do lado direito ali. Aqui façam como quiser, né? Estou fazendo a calculadora direta aqui, que isso aqui é simples. Então, dá isto multiplicado por 50 vezes 50 vezes π. Tudo isso somado com aquele lado esquerdo, que é 50 elevado na quarta potência. Daí, deixa eu botar um parênteses aqui. Multiplicado por π e dividido por 4. E é isto. Vai nos dar 33 milhões e um monte de coisa. Então, a gente coloca assim, ó, 33,751,386 vezes 10 na 6, né? Isso aí, 3, 6, perfeito. Milímetros na quarta potência. Então, essa aqui é o nosso ix3'. Vamos agora fazer todas essas somas aqui e descobrir o total, porque agora a gente já tem cada um separado, então a gente vai fazer uma soma algébrica de todos os três e encontrar o valor, total. Então, o nosso ix' total, ele é igual ao ix' 1 mais o ix' 2 mais nosso ix' 3 aqui. Então, se vocês fizerem, tá, essa soma aqui, eu não vou repetir eles aqui, só simplesmente fiz na calculadora aqui, tá? Então, fazendo na calculadora aqui, eu já fiz essa conta antes, tá? Vai dar 95,896, daí, claro, vezes 10 na 6 milímetros na quarta potência. Então, ele é um número bem grandão, tá? Isso aqui é 95 milhões, e lá vem coisa, de milímetro na 4, tá? Então, eu não fiz a conta aqui, mas é simplesmente peguei na calculadora e somar todos esses três valores aqui, que vocês vão achar, tá? Essa nossa resposta aqui, né? Que, claro, esse número aqui eu poderia ter escrito como 48,596 vezes 10 na 6, né? Eu quis botar por extenso aqui. Mas, enfim, tanto faz aí, né? Então, a resposta final é essa aqui, tá? Que é o momento, que é a soma algébrica, né? De todos esses outros três valores aqui. E é isso, pessoal. Esse vídeo aqui, tá? Ele
Esse exercício é bem simples, na verdade, né? A única dificuldade dele é a gente, de repente, encontrar algumas dessas distâncias aqui. Mas depois que a gente presta atenção nisso e consegue perceber como é que faz, se torna bem fácil mesmo de fazer. Só aplicar a lei do paralelogramo aqui, né? A regra do paralelogramo, e a gente consegue resolver tudo, tá? E é isso. Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido. Se gostaram, peço que, por favor, deixem um like, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Valeu!